Olá, amigos, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo se faça presente com todos vós que me assiste e ouve esse vídeo. Nós iremos hoje tocar um assunto, se não colocado em contexto, é controverso. É a respeito de se tornar criança. Porque aquele que não se tornar como criança não pode entrar no reino dos céus. E o texto para o começo desse análise está em Marcos, capítulo 10, versículo 15, que diz bem assim: Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, ou conhecerá o reino do céu, ou entrará no reino do céu. Se qualquer que não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. E como é que é isso? Como é que é se tornar uma criança? Porque aqui Jesus estava abençoando as crianças e os discípulos queriam impedir que as crianças fossem até Jesus. E Jesus disse a ela: Deixe vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. E qualquer um de vós que não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. E como que é isso? Tem um texto lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, que é controverso a esse assunto, entre aspas, tá? Controverso entre aspas, porque no contexto de 1 Coríntios, capítulo 13, já é um outro contexto. Mas aqui tem um verso, se a gente ler só por ler, superficial, a gente vai entrar em contradição com Marcos capítulo 10, versículo 15. Aqui em 1 Coríntios 13, versículo 11, diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora complicou. Ou diz que quando era menino, ele procedia como menino. Mas Marco está dizendo que se a gente não se tornar como menino, a gente não entra, não pode entrar no reino dos céus. Não pode receber o reino dos céus. Só podemos receber o reino dos céus como menino. E agora, meu amigo? E agora, minha amiga, como resolver esse problema que Paulo disse que deixou de ser menino e agora fala como homem? Vamos entender melhor esse assunto? Vamos lá para Mateus, capítulo 18, no versículo 3. Mateus, capítulo 18, no versículo 3. Diz bem assim: E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu.
Olha, clareou. Se vós não converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino do céu. Olha a palavra converterdes, para clarear o assunto. Para clarear esse assunto, a gente vai recorrer à palavra conversão. Conversão de ser adulto, de ser racional, de um ser que já pode pensar e raciocinar, para entender que deve se converter. E aí, nascer de novo. Glória a Deus. Aleluia. Foi o que Jesus falou agora para Nicodemos, do qual Nicodemos não estava entendendo. Vamos lá para João, capítulo 3. Vamos lá. João, capítulo 3. Está Jesus conversando com Nicodemos. Olha só. Jesus respondeu e disse-lhe, no capítulo 3, no versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Ó, tá vendo que está clareando? Conversão e nascer de novo. E assim, nascendo de novo. Por quê? Por que nascer de novo? Porque o ser humano é nascido da carne e do sangue. Mas, conhecendo do Evangelho, do Reino de Deus, nós, com o entendimento, devemos passar por um novo nascimento, o nascimento das águas e do Espírito, e nos tornamos novamente uma criança. Amém? Aleluia! Entendemos o texto. E aqui Jesus está explicando para Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, ou o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Essa é a pergunta de Nicodemos. Ele não estava entendendo. Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus aqui está clareando a mente de Nicodemos que ele tinha que se batizar. Ele tinha que nascer da água e do Espírito. Ele tinha que sepultar o velho homem, o homem natural, e ele era um religioso, fazia parte do sinédrio dos fariseus, principais dos fariseus, e não estava entendendo, porque as palavras de Jesus é espírito. As palavras de Jesus é espiritual. E ele não estava entendendo. E Jesus disse: deve-se nascer da água e do Espírito. Você deve se batizar. Porque se você não se batizar para nascer da água e do Espírito, para se tornar uma criança nova, ressurgindo da água, ressurgindo das águas, você não pode entrar no reino dos céus. Você tem que se batizar. Aqui Jesus está dizendo para Nicodemos ir lá, dizendo, usando a criança para
fazer uma aplicação espiritual para que todos que, conhecendo a palavra de Jesus, conhecendo do Espírito de Jesus e sendo tocado pelo Espírito de Jesus, eles tinham que ser batizados para ser participante do reino que Jesus estabeleceu aqui na terra. E todos nós, meu amigo e minha amiga, que conhecendo da palavra de Deus e entendendo as Escrituras, devemos nascer de novo para participar do reino de Deus, pela graça, pelo perdão, pelo batismo e a sua conversão. Você agora vai converter um homem, agora nascendo das águas do Espírito e ressurgindo uma criança e recebendo o reino de Deus, Jesus Cristo. E agora viver uma nova vida, como uma criança surgida, ressurgida das águas, porque os seus pecados, o seu eu, a sua história passada ficarão nas águas e Jesus te perdoa e lança nas profundezas do mar e esquece todo o seu passado. Agora em diante do seu batismo, em diante, você agora é uma criança ressurgida das águas. E agora, lá em Efésios, capítulo 6, se não me falta a memória, vou procurar agora, Efésios, capítulo 6, versículo 2, diz assim, deixa eu olhar se é 2, capítulo 2, versículo, deixa eu olhar, eu agora esqueci o versículo, porque aqui ele está dizendo, capítulo 2, versículo 2, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andava nos desejos das nossas carnes, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas agora somos nós novas pessoas, convertidos do espírito da carne, agora para o espírito de Deus, das nossas vontades, agora para a vontade de Deus. Ok? Entendido? Então, graças a Deus por esse estudo, por esse esclarecimento, que quando Jesus estava dizendo ali, vos é necessário nascer de novo, a Nicodemos e aos discípulos, aquele que não se tornar ser uma criança, como aquela criança, que Jesus estava fazendo uma aplicação espiritual, e entendendo que o tornar criança é pelo batismo, eu digo para você, meu amigo, minha amiga, ninguém pode entrar no reino de Deus segundo as Escrituras se ela não for batizada e nascer da água e do Espírito. Você tem que se batizar, meu amigo. Você tem que se batizar, minha amiga, para fazer parte do reino de Deus, pela graça, que é um dom de Deus. Ok? Que Deus o abençoe. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva lá no meu canal, no YouTube, Paulo Messias. Você vai ver a minha foto do meu filho. Você dá um like, se quiser comentar e passar
esse vídeo para outra pessoa que você queira que ela entenda que se tornar criança é se batizar e nascer de novo. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos.